Pronto, gravação iniciada. Mais uma vez, boa tarde a todos, aos que estão assistindo aí pela gravação. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Não sei que horas vocês vão assistir, até boa madrugada, quem sabe. Eu me chamo Vitor, estarei aí nesse semestre como monitor de vocês da disciplina de Relações de Trabalho 1. Pessoal, eu não gosto de fazer GEDs muito longos, certo? Porque eu acho que fica desgastante, tanto para vocês quanto para mim. Então, eu sempre tento ser o mais objetivo possível. Logicamente, não limitando vocês quanto às dúvidas. Se tiverem dúvidas, a gente fica aqui até quantas horas forem necessárias. Porém, eu particularmente tento ser o mais objetivo possível para poder não ficar cansativo para ninguém. Eu vou estar, já iniciei agora a gravação, né? Os que não puderem assistir, podem assistir por lá. E aí, já dando um adendo, né? Quem quiser a presença, eu limito pela semana. Tipo, publiquei o GR de hoje. A pessoa tem a semana toda para mandar um resumo ali em PDFzinho, uma lauda, até uma lauda, né? Não mais que isso. Passando observações que foram abordadas aqui no GED, eu aplico a presença até sexta-feira. Depois disso, não aplico mais, certo? Então, e os demais, né, que quiserem assistir, tiverem disponibilidade depois para revisar o conteúdo, fiquem à vontade também. Então, vamos iniciando lá. Vou dar uma breve síntese aqui, pessoal, sobre alguns pontos importantes que a gente deve ser relembrado, né? Porque tem pessoas que chegaram aí já no decorrer da semana, se matricularam depois e aí não tiveram a oportunidade de saber algumas observações importantes. O material de estudo, que é os materiais que a Aline utiliza em sala de aula, ela bota num bloco chamado bloco complementar, que ela coloca lá nossos slides. Ele fica lá na parte final do AVA de vocês. Então, para vocês acessarem esse material, ele vai estar exclusivamente lá, certo? Alguma exceção, assim, que ela não tenha posto, ele ainda eu peço e ela envio para vocês no grupo. Mas, via de regra, todo o material vai estar no bloco complementar de vocês do AVA. Algumas observações referentes às avaliações que a Aline repassou, possivelmente da primeira aula, e tem pessoas que não tiveram presente, né? Isso. Eu não consegui falar com ela ainda para pedir a ementa de vocês. Então eu não sei quando vai ser a AV1 de vocês. Eu sei que vai ser em agosto agora, possivelmente pela segunda semana. Ele gira ali em torno do dia 10 ao dia 15. Esse é o período. Ah, outra coisa que eu pedi a observação de vocês é que pode ocorrer que tenha algum barulho externo aqui, a minha sobrinha tá aqui um pouco agitada, então pode haver barulho da parte dela e da rua aqui também, que é um pouco movimentado. Então, aí vocês ignoram. Então, voltando ao assunto, as avaliações de vocês seguem um padrão. Como vocês não vão ter AV1 nem AV2, aliás, não vão ter um AV2 com a Aline, só vão ter uma AV1 como prova mesmo, ela vai seguir o padrão que era seguido antigamente quando era direito do trabalho, que vocês tinham tanto a AV1 quanto a AV2 em prova normal. Então, a AV1 primeira chamada é composta de uma prova com questões subjetivas e objetivas, ou seja, terão questões de marcar e assim também terão questões de que vocês terão que fundamentar na legislação. E a segunda chamada é uma única questão, pessoal. Tem pessoas que perguntam se é mais difícil. Não há uma limitação assim, de se dizer que é mais difícil, mas é mais restrito, né? Porque você precisa ter um conhecimento mais complexo de todo o conteúdo, porque pode cair tudo. Ela pode pegar uma questão ali sobre princípios, ou pode pegar uma questão sobre fontes, ou então uma questão sobre a unidade 2, que é a unidade que fala mais sobre o que é realmente um vínculo empregatício. Então são muitos detalhes para você estar ciente de tudo, porque você vai ter um tempo ali para poder fazer a avaliação e achar o material para vocês justificarem, né, a questão. Então ela acaba sendo mais objetivo, não que seja mais difícil, certo? Então, esse é o modelo de AV1 de vocês. A AV2, vocês já devem estar cientes do projeto de extensão. Então, 70% dessa nota é composta pelo projeto de extensão e 30% pelo quiz que vocês vão fazer em sala de aula. É um quiz em modelo de prova, mas são só questões objetivas, certo? Não tem questões subjetivas. E por fim, a AV3, né, que é a nossa colegiada aí, que vocês já sabem o padrão, já estão aí sanados de saberem como funciona a AV3. Vocês vão fazer uma questão, uma prova, tanto primeira chamada ou segunda chamada, escolha de vocês, 20 questões objetivas seguindo aquele modelo. Eu coloquei uma observação em abaixo, em vermelho, para uma atenção quanto ao juiz esperneante. É porque, pessoal, é bem interessante que vocês vão para a entrega de provas,
certo? Porque a Aline, ela permite que seja questionado essas provas em dia de entrega. Ou seja, quando ela vai entregar lá, ela permite que você vá lá, que você explique ali por que você acha que aquela questão não está corrigida da maneira correta. Então, vocês têm que se fazer presente preferencialmente nesse dia. Os demais dias ali ela não vai fazer um abono da nota de vocês, certo, pessoal? Então é bem interessante vocês estarem presentes nesse dia especificamente. Por fim, o GEDs, que é o material que a gente está abordando aqui, né? Todos os GEDs ocorrerão aos sábados, com exceção, pessoal, do sábado que vem. Sábado que vem eu não vou poder estar presente por questões médicas. Então, já adianto para vocês que não haverá GED na semana que vem. Porém, eu acho que não seria nem necessário, porque a linha acho que vai abordar com vocês agora a unidade 2, parte 1. A unidade 2 é uma das unidades mais extensas do nosso conteúdo. Então, vocês vão ver ela aí por um tempinho. Aí acaba que para eu ficar tipo assim, dando GED de meia unidade não é interessante. É interessante esperar ela finalizar para poder concluir o raciocínio e aí ter o GED. Mas os GEDs ocorrerão via de regra aos sábados. Também estarei disponibilizando questões aí no decorrer da semana. Acredito que eu já disponibilizei algumas questões para vocês sobre o conteúdo que vocês estão estudando agora, que foi princípios e fontes, que já finalizaram. Revisões e o podcast de revisão quando ocorre aí pertinho da AV1. Da AV2 e da AV3 tem um podcast de revisão para vocês aí se manterem atualizados por meio dele. E vale ressaltar, pessoal, que a presença no GED não gera ponto extra, beleza? Tem professores aí que atribuem ponto extra à presença de 75% comprovada nos GEDs, mas a Aline não aborda essa sistemática e o GED aqui não vai contabilizar um ponto extra para vocês. Apenas a certificação, né, que ocorre no final do semestre. E aqui, para finalizar nossa apresentação, a questão de materiais de apoio. Como eu falo, sempre utilizem do máximo que vocês conseguirem. Não se limitem só ao GED, não se limitem só aos slides da professora, não se limitem só a questões. Abordem o máximo de conteúdo que vocês conseguirem. Uma doutrina que eu utilizo muito, utilizo dias de hoje mesmo estava utilizando, é o do Luciano Martinez. É a que eu mais indico. E a biblioteca virtual, pessoal, está bem atualizada. Ou seja, esse material aí, ó, é hiperlink. Quando eu disponibilizar para vocês, basta vocês clicarem em cima dele. Clique em cima do livro e já vai direcionar vocês para a biblioteca virtual. Esse livro é 2025, pessoal. O virtual é 2025. O cativo da universidade, que é o mais atual físico que tem, ele é 2023. Então, possa ser que já tenha havido aí algumas atualizações que vocês não fiquem a par de um livro de 2023. Então, esse livro é de 2025, bem atualizado, bem interessante. Tem também o Sérgio Pinto Martins, que é outro que está sendo ofertado pelo a biblioteca virtual. Só vocês clicarem em cima e que direciona vocês diretamente para lá. Mas esse já é 2024. O mais atualizado que eu encontrei realmente foi do Luciano Martinez, que é um baita livro. Ou seja, ele aí é uma doutrina bem interessante para vocês acompanharem relações de trabalho 1. E tem alguns acervos também na universidade, né, de acordo com o que você consegue ali assimilar melhor. Hoje mesmo eu estava lá na Unifor, vi alguns materiais nos cativos. Tem manual do curso de Direito, inclusive do Sérgio Pinto Martins. Tem Maurício Gondinho Delgado também, que é outro que é bastante falado aí, porque ambos são, os três já foram ministros do TST, né, do nosso período de trabalho. Então eles têm aí essas doutrinas. O Luciano Martinez é um ministro do TST. E é isso, pessoal. Essa é a apresentação breve. E agora a gente vai para o nosso conteúdo. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida relacionada a provas? Algum material? Se tiverem, podem falar aí. Se não, nós vamos à frente. Vamos lá. Unidade 4. A unidade 4 é só em relação de AV, em relação a V1. Pode falar, Adelaide. Porque eu entrei. Sim, a AV1, Adelaide, né? Ela funciona da seguinte maneira. A primeira chamada é composta por questões objetivas e subjetivas, certo? Você vai fazer questões ali convencionalmente, tanto de marcar quanto de fundamentar. E a AV2, aliás, perdão, a segunda chamada da AV1, ela é um caso concreto, beleza? É uma única questão valendo 10 pontos. Aí essa questão, vocês ali vão ter que fazê-la
para poder validar os 10 pontos de vocês. A Aline permite consulta nas duas chamadas. Primeira chamada e segunda chamada é permitido consulta. Somente pela legislação não comentada. Ele não permite mais nada além disso. Somente pela lei da CLT, não é isso? O VAD-MECO também, porque às vezes não Pode cai ser pelo só. VAD? Pode sim, pelo VAD, porque tem súmulas também, entendeu? Só a CLT não abrange. Mas ela permite sim o VAD desde que não seja comentado. Não pode material comentado. Entendi. Então, a primeira chamada são questões objetivas e subjetivas, e a segunda chamada é só um caso concreto, não é isso? Exatamente, isso aí mesmo. E às vezes, Ok. pessoal, não é tão difícil esse caso, beleza? Eu já peguei situações que você consegue identificar tranquilamente. Você no instante fazia. Tem gente que em 10 minutos faz e tira 10. Entendeu? Depende se você souber o conteúdo. Agora, como eu tô dizendo, é bem mais incisivo, né? Você tem que saber todo o conteúdo, porque senão não vai. Vamos lá, iniciando. A nossa unidade 4, para quem está se situando, a gente não está já na unidade 4, porque a linha inicia ali pela unidade 1, que, esqueci de falar, ficam gravados, está sendo gravado esse, Ryan, inclusive. Eu não vou abordar a unidade 1, beleza, pessoal? A gente não aborda ela no JED, porque ela é uma unidade que ela é só parte histórica, ela não é cobrada em nenhuma das AVs, nem AV1, nem AV2, no quiz de AV2 e nem na AV3. Ou seja, ela é uma matéria que é mais ali introdutória, tanto que a Aline dá ela em uma aula, e aí eu não costumo não abordar ela no JET. Se alguém tiver interesse, eu posso gravar um vídeo explicando, mas a gente não aborda aqui para a gente não perder muito tempo. Então, a gente está iniciando aqui pela unidade 4, ela inicia pela unidade 4, que você vai abordar fontes do direito do trabalho. Aí depois a gente passa a abordar a unidade 3, que é princípios, e aí a gente retoma para a unidade 2, que vocês vão abordar ali toda a sistemática de uma relação empregatícia, identificar uma relação empregatícia, o que é, o que não é, e aí ademais. Então vamos à frente, pessoal. Unidade 4, fontes. Fontes a gente estuda em todas as unidades, em todas as unidades não, perdão, em todas as unidades também está presente, né? Mas em todas as disciplinas, eu quis dizer. Porque é algo que está ali na síntese, né? A síntese do nosso ordenamento, de onde vieram as leis, de onde se fundaram. Então, as fontes é algo que deve ser abordado sim, em todas as disciplinas. Como o nosso Luciano Martinez aí reduz a prática da fonte, é um lugar de onde brotam as normas de conduta, ou, em última essência, a gênese da normatividade. Ou seja, de onde ali se surgem todos os nossos critérios, as nossas leis e as demais. As fontes do direito do trabalho são classificadas em duas fontes. Elas são imaterial ou formal, sendo a material, a formal, subdividida em autônoma e heterônoma. Ou seja, a gente tem dois tipos de fonte, fonte material ou fonte formal. E a formal se subdivide nessas duas vertentes. A fonte material é o que é anterior à existência da norma. Um fato ali histórico, econômico, político ou filosófico que teve ali um impacto e gerou uma fonte material. Um exemplo claro, a nossa Declaração da Independência do Brasil. Ou seja, é algo ali que teve um impacto relevante, teve um fator ali histórico e aí gerou uma fonte. Essa fonte, ela é, no caso, a fonte material. Ela é bem simples de redigir, pessoal, porque a fonte material ela não é cheia de suposições e de opções. Ela é bem limitada. Se é algo ali que teve uma influência histórica, teve uma influência política, automaticamente você já vincula ali a um fator material. Normalmente ela nem é bem elaborada. Ela só é algo ali que teve é como se fosse uma certa pressão, ou seja, tem uma certa pressão, tem uma certa influência e aí é gerado uma fonte material. A gente vai ver aqui que as fontes formais já são algo bem mais elaborado, algo que já tem ali um certo valor social, uma certa relevância política, uma certa relevância jurídica, totalmente diferente de uma fonte material. Ela serve como base, mas não é algo tão ali bem elaborado. E em contrapartida a gente tem a nossa fonte formal, que ela sim é a nossa fonte ali onde é a manifestação do direito no nosso sistema jurídico, ou seja, ela é o direito ali de fato, né? A fonte material como se fosse ali uma suposição, algo mais superficial, e a fonte formal já é algo mais ali de fato, o que realmente
é a expressão do direito dentro do nosso ordenamento. Uns exemplos claros de nossas fontes aí são as leis e regulamentos, as sentenças, uso e costumes e contrato, que são todos tipos de fontes aí diferentes. As leis ou os regulamentos são criados pelo nosso sistema legislativo. Eles que estão ali na criação das leis, como se divide ali os três poderes, e um tipo de fonte criadas por eles é as leis e os regulamentos. As sentenças estão dentro da jurisdição, ou seja, o direito ali formula uma sentença sobre um caso concreto, específico, né? E aí gera um exemplo de fonte formal. Uso e costume são práticas reiteradas de conduta, né? Dentro ali de um grupo social que acabou gerando algo que gerou-se uma habitualidade. No caso, um uso ou um costume. Que eu até pedi atenção para vocês nessa questão de uso e costume. Porque o uso e costume, pessoal, ele tem uma interpretação diferente de acordo com autores. Tem autores que abordam o uso e costume como se fosse uma fonte autônoma. Porém, a maioria esmagadora dos autores tratam eles como se fosse uma fonte heterônoma. Inclusive o próprio Luciano Martinez. Então, aqui, de acordo com que você vai utilizar uma doutrina, vai depender da que você está utilizando para ele fazer essa subdivisão. É algo estrombólico, né? Ser considerado e bem questionado o fato de ser considerado uma fonte autônoma. Mas tem autores, sim, que consideram ela. E, por fim, o contrato. O contrato é um poder negocial, né? Algo que foi ali negociado entre as partes, algo bilateral na sua maioria das vezes, que acaba gerando efeitos para ambas as partes, efeitos jurídicos e negociais, logo sendo uma fonte formal. Fontes formais, autônomas e heterônomas. Agora a gente vai para a subdivisão das fontes formais. A gente viu lá o que é uma fonte material, como ela se comporta, e a fonte formal de modo genérico, como se comporta. Agora a gente vai abordar as subdivisões das fontes formais. A primeira delas é as fontes formais autônomas, que elas são bem ao pé da letra, pessoal. Autônoma é algo que tem ali interesse da parte, de quem está agindo na criação daquela fonte. A fonte heterônoma já é o oposto. Não tem interesse direto da parte. É algo ali que é imposto à pessoa e gera um tipo de fonte. Porém, não é necessariamente, aliás, não é obrigatoriamente composto pela parte. Não sei se a Aline explicou para vocês o que é um CCT e o que é um ACT. A ACT, sendo bem superficial, para vocês saberem diferenciar, é o acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é quando o empregador, uma empresa específica, vamos tomar, por exemplo, aqui uma fábrica de linhas, por exemplo, uma fábrica de linha com nome X, ela negocia diretamente com o sindicato da classe, uma classe ali do pessoal que trabalha ali, por exemplo, na parte mecânica, na parte ali operacional da fábrica mesmo. Eles têm um sindicato lá, o sindicato do pessoal das fábricas de linha, por exemplo. Aí aquela empresa específica, a empresa X, negocia diretamente com aquele sindicato. Negociou o sindicato com a empresa específica, aí gera-se um acordo coletivo. Esse acordo ele só vai ter influência naquela empresa, somente sobre aquele pessoal que foi negociado. A empresa gerou acordo, negociou com o sindicato, acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva, ela ocorre quando os dois sindicatos negociam, tomando por base o mesmo caso. Sindicato dos empregadores ali do ramo têxtil, né, que é esse pessoal que trabalham com linhas, e sindicato dos empregados do ramo têxtil. Eles vão lá, formulam uma convenção e aquela convenção vai valer sobre toda aquela circuncisão daquelas fábricas que tem ali do ramo têxtil. Ou seja, o acordo é algo bem, bem, bem específico, porque só funciona em uma determinada empresa, e a convenção é algo que funciona em toda a circuncisão ali daquela rede de fábricas. Logo,
Ambos são exemplos de fontes autônomas, porque em ambas as partes estão representantes diretos dos interessados, como é o caso do acordo, que está o sindicato dos empregadores e a própria empresa, e a convenção em si nem se fala, porque estão representantes tanto de todas as empresas quanto representantes de todos os empregados daquela área. Logo, eles geram ali uma convenção e um acordo, que são exemplos de fonte heterônoma. Outro exemplo é o contrato individual de trabalho. O contrato individual, ele ali é o contrato firmado com a empresa. Quando você vai entrar ali na empresa, quando você vai fazer o seu contrato de trabalho para você iniciar ali o seu vínculo com aquela empresa, ele é um contrato firmado entre você e a empresa. Logicamente, as duas partes interessadas. E os costumes, como eu falei, como eu estou abordando aqui a sistemática do Luciano Martinez, trata como uma fonte autônoma. Os costumes são práticas reiteradas de conduta, né, pessoal? Algo com relevante valor social, que aí é algo nada mais nada menos que uma vivência prática das pessoas dentro desse ordenamento. Fontes heterônomas é a contrapartida. As fontes autônomas têm a imediata parte das pessoas interessadas, as fontes heterônomas não, é algo imposto. É simplesmente criado, normalmente não obrigatoriamente por uma parte contrária, e ele simplesmente tem que seguir, como é o fato da nossa lei. A lei, as emendas constitucionais, os decretos e as leis ordinárias. O que tiver ali determinado nelas, nós temos que seguir mediante nosso ordenamento. Hierarquia. A hierarquia de fonte não é presente dentro do direito do trabalho, pessoal. A gente estudou lá, já é uma contrapartida aqui da nossa introdução ao estudo de direito. Quando você vai ali na introdução do estudo ao direito, você vai ver a pirâmide de Hans Kelsen, vai ver que a Constituição está lá no topo dela, e todas as demais leis têm que respeitar a Constituição, senão se torna algo inconstitucional de fato. Porém, no direito do trabalho, na decisão que vai ali impactar em uma sentença ou algo do tipo, não vai ser relevante essa questão da fonte. O que vai obedecer é o que a gente vai ver mais na frente, que é o princípio da norma mais favorável. O que mais ali atender o interesse do empregador, o que mais beneficiar o empregado, perdão, ele vai ser acatado, independentemente de ser uma convenção, de ser um acordo, de ser um contrato de trabalho e ali sendo oposto, aliás, sendo uma norma mais favorável, até mesmo que a Constituição, vai sim aplicado ao caso concreto. O artigo 7º da Constituição reforça isso. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições. Ou seja, deixa bem claro que o que vai ser válido vai ser o que melhor beneficiar ali a melhoria do trabalhador. Por fim, a gente vai ter aqui os conflitos os conflitos entre fontes, que é quando a gente ali ocorre ali um conflito entre uma fonte autônoma, fonte heterônoma ou as demais formas delas. A gente vai ter umas formas de resolução desses conflitos entre as mesmas. Vale ressaltar aqui um caso, pessoal, que até a Aline acho que já frisou em sala de aula com vocês, que foi trago aí pela nossa reforma trabalhista, feita em 2017. Houve uma alteração do artigo 620 da CLT. Esse artigo diz que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Aqui já vai, pessoal, de encontro a tudo que a gente estudou até agora já está se encontrando a ela. Porque sempre, quando a gente tem ali sempre, a gente vai ter uma figura de que até nas piores hipóteses. Logo, esse artigo totalmente inconstitucional, né? Se você tem um acordo coletivo, por exemplo, que prevê ali 10% em cima da hora extra, e você tem uma convenção coletiva que supõe 50% em cima da hora extra, tecnicamente, levando em consideração o artigo 620, teria que ser acatado a convenção coletiva, o acordo coletivo, perdão, mesmo que prejudicasse, mesmo que fosse inferior à quantidade de percentual sobre as horas extras. E aqui no caso, os magistrados já não estão mais aplicando esse artigo, eles estão utilizando o controle de constitucionalidade difuso, né?
Então, justificando que isso realmente não foi reconhecido, mas que é algo constitucional, nós mesmos aqui do direito basilar, né, que estamos iniciando agora o estudo do direito do trabalho, sabemos que isso aqui é de fato inconstitucional, quanto mais os magistrados, né? Mas tem já protocolaram a DIN sobre eles, sobre esses artigos e tudo mais, já tem várias sobre a convenção não, a reforma trabalhista tem mais de 30, acho que é 30, 40 DINs diretas sobre ela, porque teve muito artigo, não foi só esse. Quando vocês forem estudar lá Trabalho 2, vocês vão ver vários artigos que foram ele foram de encontro a todos os princípios e fontes que a gente já estudou. Ou seja, foi uma reforma aí bem deforma mesmo, como chamam, né? Acabou foi prejudicando mais do que ajudando. Então vamos aqui para as formas de resoluções de conflito de fontes. O primeiro deles, pessoal, é a acumulação, ou também chamado de tomista, atomista ou da soma. Tem vários nomes aí, mas normalmente o mais utilizado é a acumulação, é o primeiro. Mas a forma que você usar lá na prova, a Aline vai entender, deixando bem claro que a teoria ela vai entender. Essa teoria não é utilizada no nosso ordenamento, já deixando claro. Ela é um dos tipos de resolução, mas não é admitida dentro do nosso ordenamento. Ela é assim o super-homem das formas de resolução de conflito, né? Porque ela é sensacional. É basicamente quando ocorre assim conflito entre as fontes pela teoria da acumulação, como é o exemplo claro que eu coloquei aí, a CCT, o contrato coletivo de trabalho e o contrato individual de trabalho, perdão, a convenção coletiva de trabalho e o contrato individual de trabalho prevê aí férias e gratificações diferentes. No caso, a convenção prevê férias de 30 dias mais 2 terços e gratificação de R$ 500 ao mês. Já o contrato individual prevê férias de 60 dias mais 1 terço e gratificação de R$ 1.000 por mês. Pela teoria da acumulação, como é que seria resolvido esse conflito aí entre a convenção e entre o contrato? Seria pego tudo de vermelho aí. Pegariam os melhores pontos, seriam pinçados ali e unidos. Ou seja, as férias seriam pegos as de 60 dias, que é o melhor do contrato individual, e juntadas aos 2 terços da convenção coletiva, e juntada novamente ao contrato individual sobre a gratificação de R$ 1.000. Ou seja, ela pegaria tudo de melhor e aí juntaria e formaria a resolução do conflito entre fontes. Ou seja, tudo de bom ficaria nela. Porém, não é admitida dentro do nosso ordenamento. Não pode ser utilizada a teoria da acumulação. Victor, você deixa gravado? Deixa sim, Maria. Mariana, perdão. Tá gravado, tá tudo sendo gravado agora. Então, essa seria a forma de resolução. Seria o sonho, né? Qualquer trabalhador aí amaria essa teoria da acumulação se soubesse como ela funciona, mas ela não é aplicada no nosso ordenamento. A segunda forma é a teoria do conglobamento puro. Essa sim é a utilizada aqui dentro do nosso ordenamento. A teoria do conglobamento puro ela já é a contrapartida total da teoria da acumulação. Porque enquanto ela pinça as melhores coisas e unifica, a teoria do conglobamento puro ela vai pegar um contrato, aliás, uma das fontes por inteiro, sem fracionar, sem colocar nem pôr, sem tirar nem pôr, perdão. Ou seja, ela vai respeitar a organização da fonte jurídica. Logo, no caso concreto aí, a pessoa teria que escolher ou a convenção ou o contrato. Não poderia tirar nada de nenhum e nem adicionar nada de nenhum. Ou seja, ela ela não é mais favorável para o trabalhador, né, de fato. Porque ele não vai ter ali como pegar os melhores pontos. Mas você vai ter que escolher ali simplesmente o que é melhor para você e vai ser resolvido dessa forma. E por fim, a nossa última forma de solução dos conflitos entre fontes é a teoria do conglobamento mitigado ou setorizado. Essa aqui, pessoal, assim, ela não é admitida no nosso ordenamento jurídico, mas ela é só para um caso específico demais até, entendeu? Algo que vocês talvez nem vejam, algo muito incomum. Mas basicamente
ela faz o quê? Ela separa por blocos. Por blocos. Você tem ali, por exemplo, a convenção coletiva que trata sobre férias e sobre gratificação, e o contrato que trata sobre férias e sobre gratificações. Basicamente, para resolver o conflito, você teria que escolher férias de um, gratificação de outro. Ou seja, vamos supor, você pegaria férias aqui de 30 dias mais 2/3, com a gratificação de R$ 1.000 por mês. Ou seja, você não teria como pegar setorizado, como pegar um percentual como acumulação. Um percentual do 2/3, um percentual do 1/3. Você escolheria por blocos. Ou férias de 30 dias, ou férias de 60, ou gratificação de 100, de 500, ou gratificação de 1.000. Vai ser por bloco, vai ser setorizado, como diz o próprio nome. Agora, só abordando esse caso para vocês, né? Como uma forma aí de vocês ficarem cientes, mas acredito que a Aline não vai cobrar isso em prova. O conglobamento mitigado, ele é muito utilizado, pessoal, lá no sul, que é onde ali tem algumas empresas que elas estão presentes tanto na parte do Brasil quanto na parte ali de outros países. Como acho que é Três Gargantas que chama a usina que tem hidrelétrica. Uma parte dela é ali dentro do Brasil e outra parte já é dentro, acho que é da Argentina, ou é do Paraguai, não me lembro agora de cabeça. Que tem, eu não sei nem se é Três Gargantas, sendo bem sincero, mas eu sei que é uma hidrelétrica que tem lá no final do país, lá no sul. Essa, no caso, ela tem um conflito entre as fontes, porque ela aborda tanto fontes ali do país em questão, quanto do nosso Brasil. E aí, no caso, vai ser utilizado, por exemplo, o do setor do conglomeramento mitigado. A teoria, quando terminar a teoria do conglomeramento puro, é isso? Tá gravado sim, viu? Tá tudo gravado, Emanuel. Isso, conglobamento puro é a via de regra do Brasil, José Ribamar. Conglobamento puro, como eu falei, ele respeita dentro do ordenamento jurídico, ou seja, num conflito desse exemplo aqui que eu falei, que é a convenção coletiva, que diz que as férias são de 30 dias, mais 2/3, mais gratificação de R$ 500, e o contrato individual, que diz que as férias são de 60 dias, mais 1/3, mais gratificação de R$ 1.000. Ou seja, pela teoria do conglobamento puro, você vai ter que escolher um dos dois. Ou a convenção por inteiro, férias, 2/3, R$ 500, ou contrato individual, férias, 60 dias, 1/3, mais R$ 1.000 de gratificação. Ou um ou outro. Não pode haver ali nivelamento de nada. Ou você vai escolher um, ou você vai escolher outro. A principal diferença do puro para o mitigado é a setorização. Como eu falei, ou você escolhe um ou você escolhe outro. Ana Clara, aqui tu vai ter que escolher ou a convenção ou o contrato. Já aqui, o conglomeramento puro é setorizado. Por exemplo, ele vai chegar aqui para ti e vai dizer, ó, ou tu escolhe férias de 30 dias mais 2/3, ou tu escolhe férias de 60 dias mais 1/3. Ou tu escolhe gratificação de 500 ou de 1.000. É por setor. Você pode escolher, por exemplo, as férias de 30 dias mais 2/3 da convenção e juntar com a gratificação de 1.000 do contrato individual. Ou as férias de 60 dias mais 1/3 e juntar com as gratificações de 500 da convenção coletiva. O que você não pode é fazer que nem a primeira. Pegar férias de 30 dias mais 1/3 mais gratificação de 1.000, fracionar tudo. Você vai escolher por gratificação ou por férias e percentual. Entendeu? Vai ser aqui meio que uma linha horizontal. Ou você escolhe um ou outro, ou um ou outro. Não pode ali ser mesclado tudo. O utilizado no Brasil, via de regra, é o mitigado. Ou, perdão, o puro, o que a gente falou agora, que respeita o ordenamento jurídico. Ou você escolhe um ou você escolhe outro. Ou o contrato ou a convenção. Esse é o mais utilizado. Esse 2/3, ô Ana Clara, é fictício, beleza? São só casos que eu estou criando aqui. É algo que é fictício, não tá. O nosso ordenamento, ele tem ali 1/3, que é o terço proporcional, que a gente chama ali quando você tira férias, né? Férias mais terço proporcional. O via de regra do nosso ordenamento é esse. Mas aí pode haver contratos que você possa fazer, como falei, norma mais favorável. Você pode entrar na empresa ali que a empresa diga assim, não,
eu não vou lhe dar né, um terço, não. Eu vou lhe dar férias em dobro. Você vai tirar 30 dias, eu vou lhe dar dois salários. Firmou o contrato, pode sim. Quem manda é o bolso do empregador. Entendeu? Aqui é fictício. Mas quem manda aí é a canetada, né? Se ele der uma canetada dizendo que ele vai lhe dar mais dinheiro, quem manda é ele. E aí ele vai segurar o tombo aí pro resto da vida. Porque enquanto você estiver lá, a gente vai estudar isso mais à frente agora. Que não pode ser alterado mais não. Então vamos. Ademais, todo mundo entendeu, pessoal? Conflito entre fontes. Tá tudo claro aí para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Agora a gente entra na nossa última unidade de questão, que é a nossa unidade 3, que trata sobre princípios. Pessoal, muita atenção nessa unidade. Isso aqui é muito presente, galera, na prova. Muito mesmo, entendeu? Eu dei um. Vou até contar para vocês essa história aqui, rapidinho. Quando eu fiz a disciplina de relações de trabalho, eu acreditava que princípios não seriam muito presentes na AV1. E aí que eu fiquei com a nota. Eu fiquei com 7, né? Não foi baixa. Mas eu errei todas as questões de princípio. Porque eu não dei atenção para princípios. Eu achei que não ia estar tão presente. E aí, quando eu ainda fiz a disciplina de Direito do Trabalho, ainda era só 4 créditos, né? Só eram 2 aulas por dia. Ou por semana, perdão. 4 aulas por semana. Acabou que a maior parte da prova foi princípio, porque na minha prova só caiu unidade 4, unidade 3. Só caiu essas duas. E aí eu fui muito mal, assim, eu poderia ter ido muito melhor comparado às outras, que eu tirei nota máxima nas outras duas. Aí eu fui muito mal na V1, por conta do princípio. Fiquei muito chateado, mas é por isso que eu falo sempre, galera, prestem muita atenção na questão de princípios. Deem relevância para ele, porque a Aline cobra bem. Nas AV1 vocês vão ver que está bem presente a questão de princípios. O Ribamar aqui relatou um caso. Já fui motorista de ônibus, trabalhava no regime de 8 horas com 2 horas extras. Agora, com a reforma trabalhista, reduziu para 4 horas com redução do salário. Pois é, José. Teve muito prejuízo, viu, essa reforma trabalhista. Ela deu tanta dor de cabeça. Sem falar que ela foi uma reforma pesada, né? Porque ela alterou mais de 100 artigos da CLT. Ou seja, basicamente todo mundo teve que se atualizar novamente. Teve que reestudar, teve pessoas que foram formadas que tiveram que reestudar ali o conteúdo porque simplesmente mudou tudo mesmo. 100 artigos é muita coisa. Principalmente na parte processual, porque a CLT, vocês vão estar mais à frente, né? Eu estou só dando um adendo. Mas a CLT, ela trata a parte processual do trabalho também. Ela não é tipo o Código Civil, que tem o CP e o perdão, Código Penal, que tem o CP e o CPP, entendeu? Tipo, tudo está na CLT. A CLT usa o Código Civil, Código de Processo Civil, subsidiariamente. Ou seja, a CLT tem muito artigo e trata muita parte processual dele mesmo. Alterou parte processual, alterou direito material, alterou tudo. E aí complicou para todo mundo. Aí agora ainda veio o Gilmar Mendes, suspendeu uma porrada de processo aí da Justiça do Trabalho. Então, pessoal, é aquele ditado que a gente vai estudando aqui, né? Aí o estudante de direito fica igual aqueles Homem-Aranha, um apontando pro outro, porque a legislação diz uma coisa, o Supremo diz outra, o TST diz outra, a reforma trabalhista diz outra. Ninguém entende nada, no fim das contas. Mas é isso aí. Vamos lá para princípios. Princípios do direito do trabalho. O basilar e o principal, o princípio da proteção. O princípio da proteção é aquele que busca equilibrar, como eu coloquei a gangorra, pessoal. É bem claro, pessoal, bem nítido, que dentro de uma relação empregatícia tem um lado mais forte, que é a figura do empregador. Isso é totalmente indiscutível, porque a gente está ali no empregador, a pessoa que pode impor algo mediante o empregado. E a gente tem a parte mais fraca, que é a figura do empregado. A pessoa ali que tem que respeitar as diretrizes da empresa, algo ali que está no polo que pode sofrer ali uma demissão a qualquer momento, entendeu? Então é algo que a pessoa fala, mas tem várias aí, a pessoa recebe várias multas, várias rescisões, mas não quer dizer nada, pessoal. O importante é a pessoa estar empregada. Então, a pessoa pode receber ali 10 mil reais, uma hora o dinheiro acaba. Então, tipo assim, realmente a figura do empregado sempre vai ser a parte mais prejudicada dentro de uma relação. E aí nasce o princípio da proteção. Ele vai tentar ali equilibrar essa figura mais fraca
do empregado mediante a figura do empregador, do empregador, perdão. Dentro do princípio da proteção, a gente tem ali 3 subprincípios. Lembrando, pessoal, que assim, é só um adendo para vocês ficarem muito, muito atentos na questão da prova. O princípio da proteção, ele é um princípio geral, entendeu? Geral, geral. Os princípios dele, os princípios da norma mais favorável, da condição mais benéfica e do próprio operário, eles são os subprincípios. Então, quando você tem algo ali mais específico, você vai marcar ele. Por exemplo, a gente tem ali uma questão dizendo assim, o caso concreto em questão relata um caso concreto valorizou mais a norma X em detrimento da norma Y, pois valoriza mais o empregado, assegurando a ele direitos que não são elencados dentro da Constituição, que estão ali assegurados no contrato de trabalho. Vocês não vão lá e marcar princípio da proteção, porque é muito genérico. A gente tem um princípio da norma mais favorável que é bem mais específico e está bem mais atrelado ao caso. Então, se vocês têm ali uma opção, se vocês têm uma opção de marcar algo mais específico do princípio, vocês vão marcar essa opção, entendeu? Algo que esteja ali dentro daquele princípio específico, não o princípio geral. E por fim, vamos lá. O nosso princípio da proteção subdividido nesses 3: norma mais favorável, princípio da condição mais benéfica e indúbio para o operário. A gente vai destrinchar aí esses 3 e os demais princípios que tem. Não são só esses. Esses são os dentro do princípio da proteção. Vamos lá. A reforma trabalhista, pessoal, só uma adenda aqui antes da gente entrar em princípio, mais um ponto aí da reforma trabalhista, né? Até como a Aline brincou lá na sala, acho que foi do CD Manhã, que disse que toda vez que o pessoal do semestre passado vinha, a reforma trabalhista já dizia, é fumo. Porque realmente é uma dor de cabeça, toda vez que aparece esse 2017 ali. Ou seja, a reforma trabalhista, pessoal, ela trouxe a ideia do empregado hipossuficiente, que é hipersuficiente, que parece ser uma piada. Por quê? Tecnicamente, o empregado hipersuficiente, ele é o super-homem da relação empregatícia. É como se ele pudesse simplesmente chegar lá na mesa do empregador e fosse uma figura de um empregado, de um sindicato. Ele simplesmente chegasse lá, ó, empregador, isso aqui está errado, tem que ser melhorado isso aqui, a gente tem que estabelecer um contrato aqui para umas melhorias do empregado, porque a nossa classe está muito prejudicada. A gente sabe que isso só é fictício, né? Porque um empregado comum não chegaria lá nos pés do empregador simplesmente para debater com ele melhorias para a qualidade da classe. Ele ia ser demitido, no mínimo. Então, o empregado, a reforma trabalhista trouxe essa figura, uma coisa que chega a ser uma piada. E ainda piora. Por quê? Porque para a reforma trabalhista, esse super empregado, né, ele teria que receber 2 vezes o limite máximo da Previdência Social. O limite da Previdência Social, pessoal, se eu não me engano, salvo me engano hoje, ele está em 8 mil, acho que é 8 mil, uma coisa assim. O teto da Previdência, 8 mil e pouco. Ou seja, tecnicamente ele tem que receber 16 mil reais e ter um título de ensino superior. Quem era o doido que empregado, ia chegar lá recebendo 16 mil reais, chegar de frente para o seu empregador e debater com ele melhorias ali, afrontando ele para poder melhorar a classe dele. Isso não aconteceria nunca, porque a pessoa que uma pessoa que recebe um salário mínimo é bem mais fácil de arranjar um emprego, porque todo canto ali está ofertando um salário mínimo. Agora a pessoa que recebe 16 mil reais, acho que ela ia botar o emprego dela em jogo para poder favorecer a classe dela ali. Não ia de forma nenhuma. Ou seja, tecnicamente isso só fez sentido na cabeça do legislador que fez a reforma trabalhista, só na dele. Porque nas demais não aconteceria de forma nenhuma. Tenho certeza que, deixa eu ler aqui, tenho certeza que isso nasce muito da visão ainda escravagista. Os patrões que exploram acham um absurdo qualquer reclamação e abordam a classe empregada como hipersuficiente. Como de fato, né, Ana Clara? E pior que isso nunca vai se extinguir. Porque sempre vai ter a figura do empregado e do empregador. Sempre vai ter a figura de quem pode impor e de quem só pode acatar, né? Tecnicamente a gente tem, o pessoal até brinca, né, falando que isso aqui não é a minha opinião, pessoal. Não gosto de opinar diretamente sobre. Apesar de eu ser seletista e ter uma visão bem prática. Mas o pessoal diz que a gente só tem uma escravidão é, regulamentada, né, tecnicamente. Mas, por fim, vamos lá. Princípio da norma mais favorável. O princípio da norma mais favorável, como eu já citei lá nas questões das fontes,
ele vai simplesmente ignorar, pessoal, a hierarquia de Hans-Kelsen. Ou seja, vai ter ali um princípio, uma convenção coletiva que dita hora extras de 120%, e a própria CLT diz que é no mínimo 100%, por exemplo. O que vai valer é a convenção coletiva, é o que favorece o empregado. Se você tem algo ali que favorece o empregado, mesmo sendo hierarquicamente inferior, vai ser aplicado porque vai respeitar o princípio da norma mais favorável. Sendo assim, o princípio da norma mais favorável está ali para buscar o que melhor atende o interesse do empregado, a melhor condição para esse. Como dita, mais uma vez relembrando nosso artigo 7º da Constituição, o artigo 7º, pessoal, que aborda os direitos trabalhistas. Ou seja, dentro do artigo 7º ali vão estar elencados vários direitos trabalhistas. E eles são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Sempre refrisando aí, basicamente, esse trecho aí do artigo 7º é a definição prática do princípio da norma mais favorável. Gabriel Maia, vamos lá, Gabriel Maia. No caso desse exemplo, se tiver um ACT decretando 80% devido. Tecnicamente, Gabriel, se não fosse, como eu falei, né? Se fosse respeitar aquele artigo ali lindo da CLT 620, trago pela reforma trabalhista, seria ACT, porque a ACT determinou que sempre prevalecerá sobre a convenção. Porém, como eu falei, o controle de constitucionalidade difuso pelos juízes iria decretar que fosse o mais favorável. Entendeu? Porque tecnicamente a gente sabe que aquilo ali é inconstitucional. Só não foi decretado de fato ainda pelo STF. Mas no futuro, talvez não próximo, mas vai ser decretado. Mas, via de regra, se fosse respeitar o 620, que é o que você está perguntando, realmente seria o mais desfavorável. No caso, se fosse tratando de acordo coletivo. Se aqui na CLT fosse um acordo, por exemplo. Todo mundo entendeu, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre o princípio da norma mais favorável? Eu acho que é o princípio mais importante da gente, pessoal. Em uma questão de prova, a gente corre para 620 outro princípio. Aí vai depender da questão, né, Gabriel? Porque assim, a questão, se for objetiva, aí você vai analisar as opções. Se a opção tem dizendo, uma opção, que o 620 diz isso, porém ele é inconstitucional, você vai marcar essa. Porém, vamos supor que não tem outras opções. As quatro opções, dentro das quatro opções, das quatro opções quase não sai. A única opção mais certa é essa, do 620. Aí você vai marcar ela. Mas seria muito tosco de uma banca, a linha jamais faria isso, mas seria muito tosco de uma banca se uma banca cobra uma questão que trata de um artigo que todo mundo sabe que é inconstitucional. Aí seria passivo de uma anulação, né? Você entraria ali com recurso anulando aquela questão. E se fosse uma questão, vamos supor, uma questão aberta, o céu é o limite, né? Você vai ali fundamentar, vai dizer que existe aquele artigo, vai frisar ele, mas vai dizer que ele é inconstitucional, que já é objeto do poder difuso. Quais são a exceção desse princípio? Não tem exceção, Nicole. Não tem exceção do princípio da norma mais favorável. Entendeu? O princípio da norma mais favorável vai respeitar a norma mais favorável. Não tem aqui uma exceção sobre ele, não. Ele vai, se houver um conflito, né? Como eu falei, o princípio também tá dentro ali daqueles conflitos entre fontes e princípios, a teoria da acumulação, a teoria do conglobamento, mas não tem uma exceção desse princípio, não. Porque é o que é estabelecido. Por exemplo, tem os mínimos legais, né? Vamos supor ali, a empresa ela não pode dar ali menos que 50% da hora extra, por exemplo, que é o que é previsto na CLT. Mas, se o empregador quiser dar abaixo dela, primeiro que ele vai estar infringindo o mínimo, né? Porque ele não pode infringir o mínimo. Segundo, que vai ser aplicada a norma mais favorável, que é, no caso, a que beneficia o mínimo legal. Ou seja, tecnicamente não tem uma exceção do princípio da norma mais favorável, porque ele vai sempre abordar ali o que é mais favorável. E se algo respeitar os limites, não respeitar os limites mínimos, aí vai ser anulado, né? Que é diferente. Por exemplo, vamos supor aqui um exemplo, cara, as férias ela tem que ser de no mínimo 30 dias, né? Vamos supor que a gente tem aqui o contrato lá do cara que prevê 10 dias. Ou seja, tá errado, né? Primeiro que o contrato é nulo, porque não pode prever o mínimo abaixo do mínimo legal. Segundo, que a norma mais favorável vai ser aplicada, que é a do mínimo legal.
Vamos lá, à frente. Princípio da condição mais benéfica, ou também chamado de inalterabilidade contratual em PEJOS. Esse é bem interessante vocês saberem esses dois nomes, galera, porque às vezes pode ser que ofertem o inalterabilidade contratual em PEJOS. Normalmente ele é mais ofertado do que condição mais benéfica. Mas aí, basicamente, pessoal, ele é a literalidade da palavra. É a condição mais benéfica mesmo. Só que aqui ele vai se tratar de, por exemplo, alterações contratuais. Vamos lá. Eu falei agora, até brinquei, né, sobre a canetada lá, que o céu é o limite. O princípio da condição mais benéfica, ele vai vedar alterações contratuais prejudiciais ao empregado. O princípio da condição mais benéfica está previsto lá no artigo 5º, como forma de direito adquirido. Aí, no caso, ele está sendo citado, artigo 5º, né, mas não é a previsão legal, mas ele é a forma de direito adquirido. Vamos lá, um exemplo claro que eu coloquei que vai sintetizar isso, se vocês vão entender de fato. Vamos lá. Por exemplo, a empresa oferece 40 dias de férias, mais 3 diárias em um hotel de sua escolha. Quando você foi lá contratado, tudo mais, a empresa apresentou lá um contrato de trabalho entre você e ela, falando aqui, ó, tá aqui um contrato de trabalho, você vai ter 40 dias de férias, mais 3 dias em um hotel da sua escolha. Pode assinar aqui. O empregador assina, você assina. Firmou o contrato lá quando você foi contratado. Aí, no caso, depois o empregador vai e muda de ideia. Não, tá sendo muito prejudicial, tô passando aqui do limite legal, tô perdendo a pessoa aqui por mais de 10 dias. Tá saindo muito caro porque o pessoal tá escolhendo aqui hotel lá em Dubai, hotel 7 estrelas, e eu tô quase quebrando. Aí ele vai e fala: "Não, vou regredir. Não vai mais valer isso aí não". Isso vai afetar você? Não vai. Por quê? Você firmou o contrato de trabalho lá com ele, que seria 40 dias, mais 3 diárias em hotel da sua escolha. Essa alteração que ele vai fazer vai ser legal? Vai. Para os demais, para quem for contratado a partir daquela mudança. Ou seja, os que estão, tornou-se direito adquirido. Ali eles firmaram o contrato quando foi contratado e aquilo ali vai prevalecer até ali quando ele sair da empresa. Porém, os demais ali, os que foram contratados posteriormente a essa mudança, a retirada desse benefício, serão com o novo sistema. 30 dias ali e mais nada. Ou seja, tudo que for uma alteração contratual que prejudique o empregado não será permitido pelo princípio da condição mais benéfica ou inalterabilidade contratual em PEJOS. Basicamente, é isso. A súmula 51.1 do TST refrisa isso, bem claramente. Inciso 1. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, como eu citei o caso, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Ou seja, quem for contratado posteriormente à mudança vai ter que obedecer ali à mudança. Quem já estava, permanece do jeito que estava. Entendido, pessoal? Aí a gente vai para a exceção agora. Entendeu? A exceção está no 468, mas é uma exceção bem específica. O que diz o parágrafo 1º do 468? Não se considera alteração unilateral, só por parte do empregador, a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Parágrafo 2º. A alteração que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. O que é isso, Vitor? Vamos lá. O 468 está dizendo que existe o cargo de confiança. O cargo de confiança, o próprio nome já diz, galera. É um cargo de confiança. Eu posso confiar em você hoje e já não posso confiar amanhã. Ou seja, não há nenhum tipo de estabilidade
dentro do contrato de confiança e nenhum tipo de percepção para que os benefícios daquele cargo prevaleçam. Ou seja, vamos lá. Eu tenho aqui a figura, por exemplo, vamos tomar aqui um exemplo, o Ribamar. Ribamar trabalha aqui como supervisor, supervisor mesmo, supervisor não cargo de confiança. Supervisor ali das lojas na Casa Bahia, por exemplo. Tá supervisionando ali a loja e tudo mais, surge uma vaga ali de diretor. Aí eu disse, não, ó, você vai, já tem bastante tempo aqui na empresa, Ribamar, vou lhe ofertar a vaga de diretor dessa filial aqui. Aí você vai tomar para o meu cargo de confiança, que é um cargo de diretor, vai aumentar aqui R$ 10.000 no seu salário como forma de gratificação. Pronto, ele sobe ele lá para diretor, fica lá no cargo de confiança, por exemplo, 5 anos. Quando é 5 anos, ele vai lá, o Ribamar comete algum erro lá, e ele não confia mais no Ribamar. Ele diz, não, Ribamar, a partir de hoje você vai reverter para o seu cargo de supervisor, vai voltar lá para ser supervisor, e vai perder a sua gratificação de R$ 10.000. Isso é ilegal? Isso é uma alteração contratual em PES? Não, não é. Por quê? Porque a reversão do cargo de confiança não é tido como uma alteração contratual. Assim como a mudança também, a perda dessa gratificação extra que ele recebia. Ou seja, ele não pode pedir para incorporar no salário essa gratificação. Não pode, porque era em virtude do cargo de confiança que ele perdeu. Ou seja, totalmente legal. O 468 é a total exceção do princípio da condição mais benéfica ou inalterabilidade contratual em PERS. Galera, todo mundo entendeu? Ninguém ficou com dúvida desse ponto, não? Porque é um detalhe bem importante e bem superficial, que pode ser cobrado. Já que todo mundo entendeu, princípio do indúbio pré-operário, que é o terceiro princípio da proteção. Seria que a gente finaliza os 3 subprincípios da proteção. Princípio do indúbio pré-operário. A interpretação da norma, quando abrangida em diversos aspectos, se dará sempre em favorecimento ao empregado. Ou seja, você tem ali, por exemplo, chega numa ação ali e tem uma incerteza sobre o segmento daqueles documentos. Tem uns documentos ali que não estão sendo produzidos de maneira correta, o texto está contraditório, no início ele quer dizer uma coisa, no final ele quer dizer outra, o texto está totalmente incoerente. Aquela incoerência vai ser interpretada como forma de benefício para o operário. Não vai ser interpretada aquela norma de forma a lesar o empregado. Vai ser sempre em benefício dele. Entendeu? Ou seja, interpretou de uma forma que foi favorável ao empregador, está errado, porque está indo de encontro ao princípio do indúbio pro operário. Tem que ser abordado de forma a favorecer o empregado. Método pró-vulnerável, também chamado aí do Código Civil do 423 do Código Civil. Quando houver um contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, ou seja, está até no nosso Código Civil aí também. Quando há ali situações que são contraditórias, vai ser ofertado a quem é o aderente, no caso aqui, ao empregado. A gente tem aqui um exemplo, uma reclamatória que tramitou na terceira vara de Camaçari, Bahia. Narra que o empregador confeccionou um termo de rescisão de contrato de trabalho, TRCT, com 2 datas indicativas de recebimento das parcelas decorrentes da terminação do contrato de emprego. Vocês sabem que o contrato de emprego, quando você finaliza o contrato, a empresa tem até 10 dias, é o limite máximo, para poder fazer o pagamento das verbas rescisórias. Ou seja, no caso, nessa situação aqui, o empregador confeccionou e aí ele fez ali uma contradição. Colocou em uma parte do contrato uma data, que era a data de recebimento, e ali em outra parte ele colocou outra data. E aí vai ser abordado o princípio do dúbio pro operário, ou seja, vai ser a data que melhor favorecer ao empregado. Ou seja, diante do impasse quanto à data real do término do vínculo contratual, o magistrado de primeiro grau aplicou o princípio do indúbio pro operário, entendendo que, se o obreiro não foi responsável pela confecção do termo de rescisão, não poderia ser prejudicado por um erro material a qual não se deu causa. De modo que a interpretação dúbia ou contraditória deve se beneficiar
ao aderente. Ou seja, ele citou tanto o princípio do indúbio pro operário, quanto citou também o 423 do Código Civil. Logo, aplicou-se o princípio do indúbio pro operário. Vamos para frente. Princípio da irrenunciabilidade. Deixa eu só ver o negócio aqui. Princípio da irrenunciabilidade. Vamos lá. Ou também chamada indisponibilidade de direitos trabalhistas. Aqui o princípio da irrenunciabilidade, galera, ele vai trabalhar o fato de você não poder renunciar de direitos trabalhistas. A gente sabe que pessoas morreram, pessoas foram muito escravizadas aí para poder a gente ter o mínimo que hoje é os direitos trabalhistas. Esses direitos, eles são ali assegurados às pessoas de modo geral, todos os trabalhadores imparcialmente. Logo, a pessoa não pode abdicar dos seus direitos mínimos, porque já diz a legislação, são mínimos. É algo ali mínimo para que você não seja escravizado, tecnicamente. Né? Então, o princípio da renunciabilidade, ele veda que haja ali renúncia por parte do próprio empregado. Porque, por incrível que pareça, ainda ocorre. Porque a gente não sabe ali a situação que está o empregado. Ou seja, possa ser ali que seja ofertada em uma necessidade, uma vaga de emprego, uma pessoa de má fé haja, né? Por exemplo, que vamos supor, o empregador vê uma pessoa ali em situação muito precária financeiramente, ele vai à oferta, não, tá aqui, vamos fazer o contrato de trabalho, eu te dou com um salário mínimo, mas tu vai ter que abdicar aqui das tuas férias. Abdica aí, tu nunca vai ter férias. Então, tecnicamente, tem gente que está na situação tão delicada que acaba aderindo a esse tipo de contrato para poder ter ali a sua renda. Porém, o princípio em questão proíbe esse tipo de aderência, inclusive consciência. Ele é para garantir também que o empregador tente lesar empregados. Tem gente que não lê o contrato, a gente sabe que tem pessoas que não leem os contratos que assinam. E aí ele pode colocar uma cláusula lá que faça a pessoa abdicar de direitos. E aí chega lá para o juiz, ó, tá aqui, ó, juiz, assinado. Quando ele foi lá fazer o contrato dele, tá aqui, ele assinou concordando com esse contrato. E tem uma cláusula aqui dizendo que ele não teria férias. Ele não sabia, mas está aqui, assinou, dizendo. Aí o juiz vai lá e vai dizer, está aqui. Princípio da irrenunciabilidade de direito. Ele não pode abdicar do direito dele, mesmo que ele não esteja ciente dessa questão. Vender as férias. A Ana Clara, isso aí são cenas dos próximos capítulos. Mas te dando uma adenda. Porque assim, a venda de férias, que é o que vocês chamam assim, popularmente, né, vender as férias, no caso, eu esqueci o termozinho agora que faltou, mas não é uma venda. No caso ali você converte, entendeu? A essa conversão, ela é limitada. Entendeu? Tipo, você não pode converter mais que 2/3 da sua. 2/3, salvo me engano, 2/3 das suas férias. Ou seja, é que agora eu não lembro realmente de cabeça o percentual. Mas existe uma limitação, porque tem gente que quer vender todas as férias, vende as férias todas, os 30 dias. Isso é totalmente legal, você não pode, entendeu? Tem um percentualzinho lá, ou é 1/3 ou é 2/3, não me lembro de cabeça agora, mas acredito ser 2/3. Aí você tem esse percentual para você vender. Você, tecnicamente, é férias de 30 dias, 2/3 seria no máximo 20 dias. Você não pode abdicar de pelo menos 10, entendeu? Então, basicamente, o vender férias é isso. Você converte ali o tempo de férias em um valor que vai ser pago pelo empregador e é limitado, não pode ser a totalidade das férias. Então, no caso aí, não está dentro dessa questão, Ana Clara. Por quê? Porque essa conversão é permitida, entendeu? Ela está dentro da CLT. É uma forma de permissão, porque ali você está substituindo tecnicamente um percentual das suas férias por sua escolha. Porque você precisa concordar. O empregador não pode simplesmente querer comprar as férias e você não querer vender. Você precisa ter anuência. É algo que tem ali que ter mútuo acordo. Se não tiver, não vai acontecer. E o mútuo acordo tem que respeitar o limite imposto pela CLT. Um exemplo que eu botei aqui no caso do princípio da responsabilidade, se o empregado, ao ser contratado, firma um documento aceitando receber remuneração inferior ao salário mínimo, o referido ajuste não produzirá qualquer efeito em face do princípio da responsabilidade de direitos trabalhistas, mesmo que aquela tenha sido a real intenção do operário. Ou seja, ele querendo ou não querendo, não se aplica algo que renuncie os direitos dele. Princípio da quantidade da relação de emprego. O princípio da quantidade da relação empregatícia, ele basicamente trata que os contratos devem ser, por via de regra, por tempo indeterminado. Ou seja, você não deve contratar ali por via de regra por tempo determinado, e sim por tempo indeterminado.
A exceção são os contratos por tempo determinado, que são bem específicos. Vocês vão ver ele lá no final, lá na unidade 5, se eu não me engano. Vocês vão ver os tipos de contrato. Que aí são 3 opções de contrato por tempo determinado e o contrato de experiência. Então, tipo, são bem específicas mesmo. Entendeu? São bem limitadas. E o que mais vocês conhecem é o contrato de experiência. O contrato de experiência é um tipo de contrato por tempo determinado que, se ultrapassado as limitações, que é no caso as prorrogações, ele se torna automaticamente um contrato por tempo indeterminado. Logo, o princípio da continuidade de relação de emprego, ele preferencia ali os contratos por tempo indeterminado. E a exceção são os determinados. Súmula 212 do TST, desimpedimento. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negadas as prestações de serviço e o desimpedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Ou seja, quem tem que provar que o contrato de trabalho terminou é o empregador. A figura do empregador que tem a obrigação dessa configuração por parte. Senão, não é válido, entendeu? Porque é tido como uma norma mais favorável para o empregado. Princípio da primazia da realidade. Acho que esse é o último, pessoal. Princípio da primazia da realidade. A realidade dos fatos predominam sobre simples provas documentais. Ou seja, tecnicamente, quando você tem ali uma prova documental que gera uma instabilidade, você não tem certeza do que realmente está ali previsto naquele contrato, é algo incerto, os fatos são contraditórios, vai ser levado em consideração a realidade. Ou seja, você tem ali uma prova testemunhal que está ali falando, ó, isso aqui aconteceu, isso e aquilo. As provas ali que tratam a realidade fática vai ser prevalecido sobre as provas documentais. O artigo 9 da CLT diz que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Ou seja, atos ali que tentem burlar direitos serão totalmente praticados como nulos. Pessoal, por fim, aqui desejar um bom fim de semana a vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, podem ficar à vontade aí para ficar e perguntar. Eu estou aqui agora mandando o link da presença de vocês, certo? Vou mandar aqui no chat. Aos que ficaram, que vão assistir a gravação aí, podem mandar lá um resumozinho para comprovar a presença. E até mais. Vou aqui encerrar a gravação e mandar o link para vocês. Valeu, pessoal!